Bem, então eu renovo as boas noites a todos, aos que nos ouvem à distância e a vocês, não é? É bom ter-vos aqui para aprendermos um novo conteúdo, transmissão de energias, era o que ali se encontrava exposto, é o que também colocámos no Facebook, e sim, por que não? Não é? Por que não falar também destas coisas, das energias? É que transmissão das energias é um daqueles temas, para nós, considerados normalíssimos, não é? Numa conversação entre dois frequentadores, por exemplo, de um centro espírita. É normal nós comentarmos, olha, estive lá na Associação Espírita, recebi passe magnético, bebi água magnetizada. Mas quem desconhece estas práticas e nos ouve falar delas, imediatamente levanta logo as sobrancelhas, assim, não é? E não querendo nós que andem por aí pessoas de sobrancelhas alteadas, como se diz aqui na terceira, não é? Como quem parece que levou um choque elétrico, nós propomos a fazer e a trazer este tema aqui para que podemos esclarecer-nos com relação ao que são as transmissões das energias, nomeadamente as adotadas pelo Espiritismo, para que de futuro nós saibamos explicar o que é isso da água magnetizada, sobretudo do passe, porque eu vou-me fundamentar mais no passe, a quem andar a voltar para aí a franzir as sobrancelhas, não é? A franzir a testa, lá está, ou a alçar as sobrancelhas. Não queremos que isso volte a acontecer. Então, energia, o que é isso da energia? Ora, energia tem um significado abstrato. É difícil definir o que é energia. Mas nós sabemos, e quem teve químicas e assim sabe, que a energia se relaciona, a física, com a capacidade de algo gerar força num determinado corpo, numa determinada substância, daí a água, não é? Por exemplo, ou num sistema qualquer. Então nós no mundo já sabemos que a energia existe porque conhecemos efetivamente vários tipos de energia. Conhecemos a energia térmica, conhece desde já a energia elétrica, a energia mecânica, a energia química, a energia radiante, hoje em dia até se fala na energia renovável, não é? E também se eu falar noutro género de energia, como por exemplo aquelas que vulgarmente aparecem com o nome de energias cósmicas, energias espirituais. Todas elas, umas ou outras, correspondem simplesmente a diferentes manifestações da energia. E essa energia simplesmente pulsa no universo de uma forma natural. O Pedro, há bocadinho, no Evangelho, utilizou a seguinte expressão: a lei revela-se na sua universalidade. E assim é. Portanto, isto é algo que é natural entre nós. Ora, se a própria natureza em si é um imenso oceano de vibrações e de energias, vamos pensar, nós, seres humanos, parte integrante desta natureza em que nos encontramos, é, portanto, natural que nós também estejamos mergulhados em diferentes padrões de energias e que, inclusivamente, nós sejamos possuidores da nossa própria carga energética. Concordam? Sim. Por exemplo, para quem ainda está assim um bocadinho cético, é fácil ver que o nosso corpo físico trabalha, e continuamente, a sua própria energia, libertando-a, captando-a. Libertando-a, captando-a. É o que o nosso corpo faz, repetindo este mecanismo de forma incansável, até, não é? Ora, similarmente, nós também temos o nosso campo psíquico e ele também irradia uma energia específica. Essas energias podem elas ser positivas, mas também podem ser nocivas, ou seja, negativas, conforme o padrão energético, ou seja, a frequência vibratória com que nós nos sintonizamos. E nós já falámos disso aqui muitas vezes. Agora, o engraçado é nós notarmos que essa interação mental que o próprio ser humano consegue fazer é feita de uma forma espontânea e inconsciente. Nós não damos conta de que estamos realmente mergulhados num grande fluido, que atraímos ou somos atraídos para determinados padrões de energia. Nós não reparamos. Aliás, só reparamos ou quando nos sentimos mal, sobretudo quando nos sentimos mal, não é? Ou então quando nos sentimos muito bem, mas aí achamos que o mérito é nosso. Não é? Mais interessante ainda do que percebermos que nós não só irradiamos energias boas ou más, é percebermos que também nós absorvemos energias.
Ou seja, nós não apenas irradiamos, nós também absorvemos energias e das mais diversas. Energias que depois nós metabolizamos na nossa estrutura energética ou perispírito, como designam o espiritismo. Ora bem, então vamos pensar assim de uma forma mais concreta. Assim como o nosso corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os seus tecidos, nós vemos que também o nosso organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que vão depois, paulatinamente, corroer os nossos centros de força com reflexo sobre as nossas células materiais. Ou seja, nós vemos muitas vezes que começa por um pensamento, começa devagarinho, de forma muito sutil, nós não percebemos, quando damos conta já estamos em algo que não é somente, por exemplo, um desânimo, e já é uma profunda depressão. Certo? Pronto. Ou seja, a mente da criatura encarnada, que ainda não se pauta pelas boas emoções, que ainda se alimenta muito do que nos desarmoniza, toda essa mente facilmente se vai intoxicar com as emissões mentais que são nocivas, com as irradiações daqueles com quem convive e que se encontram no mesmo estado de afinidade, ou seja, porque nós convivemos com muita gente, mas muitos desses irmãos com quem nós convivemos, nós não temos percepção deles, mas eles também estão connosco e eles afinizam connosco precisamente pelo poder da mente. Então isto, amigos, fez-nos, enquanto fazia a palestra, fez-me recordar uma mensagem que nós recebemos aqui na reunião mediúnica da última semana. E a mensagem continha assim o seguinte, eu vou ler com calma, que é para nós tentarmos interiorizar ao máximo o que aquela irmã, na quinta passada, nos quis dizer e que pediu para que eu dissesse aqui. Então ela dizia assim, partimos, mas não deixamos de ser quem fomos. Nem sequer o que pensávamos se perde, pois que a nossa essência verdadeira, a nossa verdadeira natureza, não se larga, como acontece ao corpo. Afinal de contas, dizia ela, o estar do lado de fora do corpo físico é uma forma inteligente que Deus nos dá, de nos vermos tal qual somos. Uns parecem mais feios e disformes. Outros apresentam-se mais lusídios e etéreos. Nesses duplos estados, os sentimentos que guardávamos tornam-se como que roupas. Porque já não temos o corpo, passamos ali como que a vestir aqueles sentimentos, não é? Roupas que vestimos, mas que antes não se viam. E eu conto-vos isto para refletirdes e contar-vos a todos, cá estou eu a cumprir, que é preciso prestar mais atenção ao que amealhais no íntimo dos vossos pensamentos. Pois, embora aparentemente não se veja, tudo transparece quando a derradeira hora da verdade chega. E é verdade. E ela depois despede-se dizendo com simpatia, uma irmã em aprendizagem que muito se preocupa e vos quer bem. Ora, nós nas palavras desta irmã notamos o quanto é necessário nós vigiarmos a nossa sintonia mental. O quanto é significativo nós evitarmos pensamentos que sabemos provêm de vibrações inferiores. Sentimentos menos dignos, as emoções descontroladas. Porquê? Porque garantidamente tudo isso nos vai remeter para um campo fluídico de absorção de energias, que nós dizemos as ditas energias negativas, que a seu tempo também vai resultar num estado de desequilíbrio. Pode permanecer por um desequilíbrio mental, psicológico, mas também pode comatar num desequilíbrio físico. Então nós, no sentido de revertermos isso, temos alguns benefícios. Temos umas ferramentas extra que nos ajudam a sair, a desintonizar desse género de energias e a nos colocar envolvidos em energias melhores que aquelas, com as quais nós temos ainda tanta tendência para nos afinizar. Então nós temos à disposição uma diversidade imensa de terapias. Técnicas ditas técnicas alternativas, que é assim que nós os ouvimos dizer, não é? E umas delas podemos dizer que são recentes, outras são consideradas mais antigas, mais velhas. Algumas, inclusivamente, já foram demonstradas em inúmeras experiências de laboratório.
Eu, claro, como estou aqui para falar das que o Espiritismo adotou, venho falar-vos da terapia, da fluidoterapia, não é? Venho falar-vos também do passe magnético, que tem percorrido um longo caminho desde as origens da humanidade. A verdade é que, por se considerar que o passe magnético é uma prática terapêutica eficiente, ou seja, resulta mesmo, há muito que essa terapia do passe se tem vindo a inserir no nosso universo das chamadas terapêuticas espiritualistas, antes de chegar aqui sequer ao centro, não é? Porque o passe em si não foi inventado pelo Espiritismo. O passe já existia. Há um contexto histórico que, se vocês depois quiserem pesquisar, senão isto transforma-se num seminário e nós não queremos isso, não é? Que demonstra que já na Antiguidade se utilizavam estas formas de tratamento. E percebeu-se também, dentro do Espiritismo, que todo o ser humano possui um magnetismo. Uns mais, outros em menor quantidade, mas todos possuímos o nosso próprio magnetismo. E que quando nós nos propomos a emitir energia, nós realmente conseguimos agir e interferir, de preferência que seja positivamente, não é? Na saúde das pessoas. Ora, sendo assim, o Espiritismo começou a utilizar-se dessa metodologia, até porque Jesus também, já com muita frequência naquele tempo, aplicava passes. Nós sabemos que ele impôs as mãos sobre os meninos, que ele curou a sogra de Pedro, que ele usou essa terapia num leproso, existem dados bíblicos com relação a tudo isso. Ele usou isso não só no leproso, mas em outros doentes. E por sua recomendação, sabemos até que os próprios apóstolos, os seus discípulos, também utilizavam a imposição das mãos. Então, a eficácia do passe vem de trás e, ultimamente, mais recentemente, a própria ciência também o comprova. E existem inúmeros estudos que já comprovam que a imposição das mãos realmente transmite energias, seja para a água, seja para um corpo, como eu vos disse, seja para um ambiente, não é? A verdade é que este recurso, então, se foi tornando nesta prática espírita popular que faz com que algumas pessoas levantem as sobrancelhas, como eu vos disse. Mas esta prática, embora ela popular, embora entre nós muito normalíssima, nada tem nem de supersticiosa nem de ritualística. Percebem? Nós às vezes até temos um pouco de receio de explicar o que é, ou de falar destas coisas, porque vemos que o outro sempre, lá está, tem preconceito, vai fazer um julgamento. E é preciso falar destas coisas, para que outros também, porque também é caridade, e para que outros também possam beneficiar-se destas forças da natureza, não é? Então, nós vemos que esta terapia do passe é, afinal de contas, uma terapia bem simples, porque basta para isso o quê? Levantar as mãos, não obedece a outras coisas, a outros rituais. E tudo aquilo que nós incorporemos com algum exagero, como, por exemplo, imaginem, fazermos aí uns gestos, ou aumentarmos o som, fazermos uns certos sons, não é? Tudo isso são cunhos pessoais, sem qualquer valor real. Se, por exemplo, nós temos... Porque alguém já deve estar aí a pensar, mas vocês apagam a luz, ou diminuem a luz. É verdade, isso não é um ritual? Não, não é um ritual. Se nós, nesse instante, temos tendência para este hábito de diminuir a luz, quando anunciamos que vai iniciar-se o passe, fazemos-lo apenas para ajudar na concentração, quer dos passistas, quer dos receptores. Nada há que imponha que o apagar das luzes, né, tem que ser obrigatório. Porque, pensemos lá outra vez, se fosse obrigatório, então não poderíamos dar passes, nem receber passes durante o dia com a claridade solar. E nós sabemos, até alguns por experiência própria, que isso não acontece, né? Que isso não tem lógica, nem fundamento algum. Então, a maior ou a menor quantidade de luz não é o mais importante. Nós fazemos-lo apenas por uma questão de concentração. O que é importante é a atitude íntima de cada um, tanto do passista quanto do paciente. E essa atitude íntima deve ser sempre a de confiança em Deus, desejo de ajudar ou ser ajudado. Por isso é que nós às vezes até remetemos, no momento do passe,
as pessoas para visualizarem uma imagem que lhes seja confortável, que lhes transmita alguma segurança, uma paisagem, que os leve a sentir alguma tranquilidade, que é para ajudar nessa concentração. Ora, tanto o passista quanto o beneficiado devem, portanto, nesse instante, estar psiquicamente receptivos para que se torne possível recebermos o melhor que está ao nosso alcance. Porque ainda deve haver muito melhor, mas ao nosso alcance já temos isto e podemos dar graças por termos isto, não é? Pensamento, vontade, bons sentimentos é que são tudo no momento do passe. E é que fornecem tudo para que o passe decorra com êxito. Por isso, nós não devemos considerar o passe uma simples técnica, nem simplesmente uma transfusão de energias anímicas, porque não é apenas uma transfusão de energias anímicas. Já Emmanuel, Espírito, ele num certo livro, ele nos diz: amigo, o passe é uma transfusão de energia físio e psíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. E o companheiro do bem não é só o encarnado, é também o irmão espiritual que se alia ao passista para nos fornecer aquelas boas energias. Porque nós estamos aqui, deste lado, preparamos assim um tema, ajudamos no passo, procuramos a nossa própria reforma íntima, mas nós somos seres elevadíssimos, temos noção disso. E nós também concorremos à ajuda deles. Quando diminuem as luzes, pedimos-lhe ajuda, a sua comparência, que nos forneçam as melhores energias para que o ambiente e nós próprios possamos sentir e beneficiar dessas mesmas energias do ambiente, não é? Ora bem, então fundamentalmente o papel do passe espírita é o quê? É o de servir de equilibrante da nossa mente. Por isso é que nós também no início fazemos a nossa prece. Porque o próprio passe é auxiliador. Auxiliador para nós próprios, que ainda necessitamos tanto de umas energias extras, que ainda nos desgastamos tanto com coisas às quais damos demasiada importância. E vimos aqui aprender e reequilibrar as nossas energias. Mas o passe não é o solucionador dos nossos problemas. Porque, conforme também Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. Então nós não podemos deixar de esquecer que estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Que nem tudo aquilo que nós sentimos que precisávamos ou que desejamos muito que aconteça é de facto o que é melhor para nós. Ou então pode não ser ainda o momento ideal para que isso aconteça. E nós também temos que aprender a saber esperar, assim como temos que aprender a saber calar e ouvir, não é? Então é conveniente nós lembrarmos, por exemplo, que no campo das doenças há necessidades do próprio espírito de passar por aquelas doenças. E por isso é que algumas dessas enfermidades não são passíveis de ser revertidas. E mesmo aqueles que até, pensem bem, mesmo aqueles que até obtêm a cura de algumas das suas mazelas, através da aplicação de passos, porque sabemos que ele realmente é eficaz e consegue chegar a esse nível, se essas pessoas não se modificarem intimamente, essas pessoas novamente irão adoecer. É como dizer-vos que o grande poder de cura também está dentro de nós próprios. A grande energia curadora está latente em nós, nós é que precisamos de aprender a manipulá-la, a utilizá-la da melhor forma. Então, mas ainda assim, temos o passe. Enquanto não aprendemos essas coisas todas e não avançamos nesta linha da evolução, não é? Temos o passe por agora. Temos o passe que atua sempre, diretamente sobre o nosso corpo espiritual. Ele nos renova-nos as nossas energias e fala de 3 formas diferentes. Olha, ele revitaliza. Por isso é que quando recebemos passe, nos sentimos como que banhados por uma brisa diferente. Não é a mesma brisa que corre lá fora. Nós sabemos que aquela brisa é diferente. Compõem-se aquelas energias perdidas. Não é o que vocês sentem? Eu, pelo menos, é o que sinto. O passe, para além de nos revitalizar, de compor as nossas energias, ele dispersa fluidos negativos. E é por isso que se fazem, durante o momento do passe, alguns gestos, por vezes, considerados dispersivos, para afastar aquelas energias impregnadas em nós, pela ação do nosso pensamento, por aquilo com que nós andamos a sintonizar. E ainda auxilia, como eu já vos disse, na cura das doenças, claro,
porque se nos transmite bem-estar, não é? Se tem esse poder até de curar, é óbvio que ele também exerce esse elemento de cura a quem dele for merecedor. Então, através dele, ainda conseguimos outras coisas mais. Eu não sei se vocês já sentiram que às terças-feiras trazemos uma carga enorme, como se fosse um caminhão, não é? Ou um comboio. O peso é excessivo, a gente sente-se pesada, carregada. E depois, quando saímos, sobretudo depois de levarmos o passe, de tomarmos o passe, sentimos-nos muito mais leves. Como se essa tal carga, esse caminhão, esse comboio, tivesse sido retirado do peso das nossas costas e ficou largado por aí. E aliás, foi isso até que muito me convenceu a vir à Associação Espírita. Eu às vezes digo na brincadeira, não foram as vossas conversas que me convenceram. Não que as conversas deles fossem assim tão difíceis de entender. Não que eu estivesse avessa àquilo que vínhamos aqui a ouvir. Não era isso. Mas a sensação física, o bem-estar que eu levava daqui, foi maioritariamente o que me convenceu eu tenho que lá ir para a semana. E para a semana eu voltava a dizer, eu tenho que lá ir novamente. Porque eu sentia esse descarregar de energias, que na altura eu ainda não sabia identificar porquê, né? Mas que vinham sempre, que eu sentia que trazia sempre comigo e que deixava aqui neste ambiente. Depois a semana decorria e lá vinha outra vez sobrecarregada, né? Acho que também acontece um bocadinho com vocês. Então, o passe, voltando um bocadinho ao passe, ou seja, a fluidoterapia, ele permite-nos reformular os nossos pensamentos. A verdade é que quando nós recebemos o passe, não só revitalizamos as nossas energias, não só nos sentimos mais auxiliados, mais leves, mas até parece que ganhamos maior lucidez para reformular pensamentos, para redirecionar da melhor forma possível as nossas futuras ações. Aquele bom senso, aquela clareza das ideias, parece que desperta em nós. Até a fé parece que cresce em nós, porque há pessoas que saem daqui revitalizadas até nesse sentido, mais confiantes de si mesmas, mais confiantes com relação ao dia da manhã. Então, comprovadamente, nós verificamos que receber passe é bom, não é? Nós próprios somos elementos, podemos dizer isso. E ainda podemos acrescentar a quem não entender nada de passe. O passe não só é bom, não só nos faz bem, como é aplicável a todas as idades e não tem qualquer tipo de contraindicação. Não é como os comprimidos que fazem bem uma coisa, mas depois nos fazem mal a outra. Temos ainda essa benesse de ter ao nosso alcance este instrumento, não é? Só que esta força magnética, como eu vos disse, existe no ser humano. Lembram-se de eu ter dito isso lá atrás? E obviamente que dentro do centro espírita essa força se alia, ou seja, ela é aumentada pela ação dos espíritos que o passista convoca em seu auxílio naquele instante. Porque, como eu disse, nós não somos seres tão diferentes dos que estão sentados desse lado, é só uma questão de posicionamento. Eu estou voltada daqui para aí, vocês estão voltados daí para cá. De resto, se não fosse o concurso e a ajuda desses irmãos da espiritualidade, se calhar as nossas forças, o nosso magnetismo não seria suficiente para contribuir para o vosso bem-estar. Eu estou-me a fazer entender ou não? Pronto. É por isso que nós dizemos no Centro Espírita, o passe é essencialmente misto. Nós damos-lhe esse nome, o passe é misto. Mas porquê é que é misto? É misto porque ele associa esse movimento das forças vitais do doador, que é o encarnado, com as do doador espiritual, que é o irmão da espiritualidade, que vem auxiliar aqui estes trabalhos. Ora, aqui está a grande diferença entre o passe e o Reiki. E eu tinha que falar do Reiki aqui. Porque o Reiki é uma prática desenvolvida desde 1922 por um japonês, de novo, Mikao Usui. Eu fui pesquisar. E o Reiki baseia-se essencialmente na canalização também de energia universal. Por isso, o Rei é energia universal, Ki é o fluido vital, não é? E o que é que procura o Reiki? Também procura restabelecer o equilíbrio energético vital a quem recebe. Pronto, até aí dizemos assim, então é basicamente a mesma coisa, diríamos. Não, mas aqui está uma diferença. Enquanto o passe é
portanto, é auxiliado pela espiritualidade, não é? O Reiki, para quem pratica o Reiki, eles encaram que aquelas forças de energia provêm exclusivamente do universo, eu vou atrever-me a dizer, talvez do nada ou do tudo, não faço ideia, porque não é uma crítica, é desconhecimento da minha parte, e pronto. Ou seja, que não há auxílio nenhum. Quem dá o Reiki é que tem aquela energia consigo, que capta, e ele serve propriamente dito, de um canal. Está bem? Pronto. Ora, há outras diferenças ainda. No Reiki, o atendimento é por norma feito com uma hora marcada e a prática dá-se com o indivíduo deitado numa maca. A maior parte das vezes é feito assim. O terapeuta, que não se chama passista, é terapeuta. O terapeuta ou o mestre exige dinheiro, não exige dinheiro pela aquela transfusão de energia, que é gratuita, porque ele próprio também a recebeu do universo, mas depois há terapeutas que estabelecem um preço pelo trabalho, pelo tempo, pela dedicação. É que se sentiram obrigados por estar ali a passar aquelas energias. E nisto também se distingue do passe espírita, porque o nosso passe é totalmente gratuito, até porque nós seguimos a recomendação do Cristo, não é? Dai de graça o que de graça recebestes. Além de que a terapia do passe aplica-se essencialmente nos centros espíritas, não precisa ter hora marcada, e só não é nos centros espíritas quando a pessoa, por exemplo, que pede esse tipo de terapêutica não consegue deslocar-se à associação espírita, por exemplo, por estar num hospital, por estar acamada, e aí o passista é que vai excepcionalmente ao encontro daquele que precisa, não é? Do necessitado. Por norma, aquele que recebe o passe também não fica deitado, vejam aqui as diferenças, nós ficamos sentados, e somente quando, como eu disse, quando se está acamado é que o passe é dado naquela posição do doente deitado na cama, não é? Portanto, como vemos, o Reiki também ajuda na recuperação dos doentes. Não estamos aqui contra o Reiki, estamos a dizer o Reiki tem diferenças, mas também ajuda na recuperação dos doentes. Não seria correto da nossa parte nós acreditarmos que Deus só beneficia os espíritas ou os frequentadores da casa espírita. É erro. Mas cabe-nos a todos nós, a que nós, espíritas, e a quem pratica o Reiki, respeitar as mais diversas modalidades e formas de cura, ou formas de tratamento. Sobretudo quando são meios úteis de minimizarmos o sofrimento alheio. Então, se nós vemos que aquilo tem boa intenção, temos é que respeitar. Não é? O Espiritismo nunca diz ser contra alguma coisa. No máximo que o Espiritismo sempre nos diz é se calhar não é favorável. E aponta o porquê que não é favorável. Porque a doutrina espírita é sempre lógica baseada na razão. Não é? Nem nunca diz não pode. No máximo, o Espiritismo que nos diz é, olha, se calhar não deves. No máximo. Isto para dizer que aquele que acredita ser certo aquilo que está a praticar, não deve, neste instante que me ouve aqui falar destas duas terapêuticas, melindrar-se com opiniões contrárias à sua. Lá está, temos que saber também ouvir. A cada um, segundo a sua própria consciência. Se aqueles que consideram, por exemplo, que está certo receber um pagamento por algo que não é seu, está dentro, a incorrer dentro da sua própria consciência. Se nós que achamos que isso não é certo, também não nos vamos envolver emocionalmente com o outro só porque ele faz de uma maneira e nós fazemos de outra. Temos que aceitar que na vida é mesmo assim, não é? Uns agem de uma forma e outros agem de outra. Mas então, e quando estamos desprovidos de um centro espírita? Vamos lá mudar um bocadinho de assunto. Agora imaginemos que nós temos 9 ilhas e estamos numa em que precisamente não há centro espírita. E nós precisamos tanto daquela força, daquela energia, não é? O que é que podemos fazer? Pois bem, essa é para nós talvez o topo, a cereja no topo do bolo hoje. É percebermos que além de o universo nos facultar todas estas energias, nos facultar, por exemplo, pela doutrina espírita, a possibilidade de recebermos passe magnético. Quando não tivermos a possibilidade disso, de frequentar um centro espírita, ou a coragem de frequentar um centro espírita, porque há muita gente que precisa, mas não tem coragem de cá vir, que pelo menos saibamos que existe um outro recurso. Temos um recurso ao nosso alcance
poderosíssimo, que pode ser acionado em qualquer hora e em qualquer lugar. Alguém sabe qual é? A prece. E o autopasse. E o autopasse, mas eu não vou por aí porque depois falamos sobre isso no final. É verdade. Segundo os benfeitores, a prece é a força motriz da nossa trajetória. Ora, se a prece é a força motriz da nossa trajetória, nós não devemos deixar de a praticar. Joana de Ângeles diz: quem ora, fala. Quem medita, ouve. Vejam como é importante esta frase tão pequenina. Mas já quem veja esta coisa de orar, de fazer preces, uma coisa mística, uma ação de pessoas que são muito crédulas, dessas pessoas que precisam de encontrar uma forcinha, ou então um conforto, numa coisa que está fora de si. Nem sabemos sequer que existe. É o que dizem algumas pessoas, não é? Então vemos uns que dizem assim: isso é só para os instantes de bem-estar, como forma de agradecimento, e então eu aí digo gratidão, gratidão, e consideram isso uma prece. Outros afirmam que é só para os momentos difíceis, que é verdade, costuma-se dizer o ditado popular, só nos lembramos Santa Bárbara quando troveja, não é? Então outros também deixam a prece só para esses momentos, quando realmente estamos muito aflitos. E depois ainda há aqueles que, por falta de fé, justificam-se dizendo que não têm o tempo, ou que não têm reservas físicas nem emocionais para fazer essas coisas, e que então isso está fora das suas possibilidades. Não encontram meios de. Pois, amigos, Deus não entra na vida de ninguém sem ser desejado. Deus não entra na vida de ninguém sem ser desejado. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se nós não o queremos perto, se nós não o queremos junto, tudo bem para ele. Ele não se ofende. Nós já sabemos que ele não se ofende. Não é? É por isso que os espíritos orientadores nos recomendam que ganhemos esse bom hábito. E não o dizem por acaso. A prece tem efetivamente o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, na própria pessoa que entra em oração. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio de bons espíritos, dos espíritos benfeitores que nós muitas vezes nos referimos aqui. E esses irmãos, pelos canais da intuição, da inspiração, vêm-nos sustentar, lá está, vêm-nos proporcionar a tal lucidez, a recuperação da clareza mental, porque às vezes estamos tão fustigados com uma situação que não vemos nada, não conseguimos encontrar soluções em lado algum. Mas quando fazemos a prece, parece que se revigora tudo dentro de nós, não é? E é esse sustento das horas difíceis na nossa existência física que nós devemos procurar sempre que precisarmos, onde estivermos, por meio da prece. Mas é claro, e aí pensamos: mas eu não sou nada bom a fazer preces. Eu não tenho jeito nenhum para falar e para dizer aquelas coisas. As preces não precisam de ser coisas encomendadas, nem coisas repetidas. Mas também é claro que não basta falar por falar. Como é óbvio, não é? A forma como nós oramos também faz muita diferença. Mas não em relação à beleza das palavras, ou ao tempo que nós estamos ali. Não. Mas tendo em vista a intenção, a nossa fé, o nosso devotamento. Portanto, a prece tem que ser sincera, tem que nascer do nosso coração. Então, há que orar, há que ganhar esse hábito, há que pedir bons conselhos e orientações seguras, mas ainda há mais um aspectozinho. É que a prece também, assim como o passo, não vai solucionar as nossas questões. Nós precisamos de saber pedir com sinceridade, obviamente, mas também precisamos de colocar em prática aquilo que é necessário fazer. É preciso trabalhar. Eu hoje dizia lá na escola, exemplificava o que era o aluno muito bom, que era o bom, que era o suficiente, por aí adiante, porque estávamos no final do ano letivo. E eu dizia, até mesmo aquele que é muito bom, tem que trabalhar para se manter naquele patamar. Que não pense que porque atingiu aquele patamar, se livra dessa palavra que nós ainda olhamos com um pensamento tão negativo, que é trabalho. Não é? Então há que orar sim, mas há que colocar em prática também a nossa parte. Porque a escolha entre as diversas ações que nós podemos ter e as consequências que elas podem originar, amigos, é da nossa inteira responsabilidade. Deus dá a sua parte. Aliás, Ele já deu o que tinha a dar.
Ele consegue, por meio da prece, transmitir-nos aquilo que nós mais precisamos agora de ouvir. A tal ajudinha extra, o tal reforço das energias, a clareza da mente, o equilíbrio em todos nós, seja físico, seja espiritual. Mas depois nós temos que nos lançar ao trabalho. Temos que fazer a nossa parte, não é? Então, sem mais delongas, porque eu não quis entrar muito aqui na questão do autopasso, como o Jorge já falou aqui, até porque eu, em casa, quando procurei questões para aspectos para trazer aqui, para esta palestra, pensei, eu não posso transformar este momento, que é o nosso momentozinho da semana, num seminário exaustivo. Mas penso que aquilo que vos trouxe é clarificador o suficiente para nós levarmos, pelo menos daqui, a ideia de que realmente o passe está comprovadamente e cientificamente comprovado, aliás, de que é eficaz, que devemos recorrer a ele sempre que precisarmos. O Jorge tem razão quando diz que nós podemos fazer o nosso próprio autopasse, mas é preciso saber também fazê-lo. Não é? E termos condições para isso, porque nem todas as pessoas têm condições energéticas para fazer isso. Imaginem uma pessoa que está muito desequilibrada. É claro que também essa pessoa tem um anjo da guarda, que vai ter auxílio naquele instante. Mas não vai, se calhar, conseguir receber os benefícios na totalidade, no auge daquilo que mais precisa. Então eu não considero, se falarmos hoje do autopasse, uma das coisas mais importantes. Basta nós construirmos dentro de nós próprios a noção, ideia e concreta do que realmente são essas coisas, essas transmissões de energias que se fazem lá na Associação Espírita, para que quando estivermos em conversação, seja com quem for, podermos dar a nossa cota parte, podermos falar destes grandes benefícios. E para quem não acreditar, mesmo assim, naquilo que nós dissermos, sempre podemos aconselhar a uma prece, porque como vimos aqui, nas palavras dos próprios irmãos espirituais, a prece é um poderosíssimo recurso que nós temos ao nosso alcance e que podemos acionar onde quer que estejamos. Então não esqueçamos isso. São estas as coisas mais fundamentais de hoje. Então, sem mais delongas, porque eu também não vos pretendo amassar muito, eu queria terminar com um pequeníssimo vídeo, são só 3 minutinhos. E esse vídeo vem no sentido de nós podermos meditar um pouco e depois fazermos algumas considerações aqui entre nós com relação ao poder da prece, ao poder da oração. E porquê? Porque existem vários estudos e eu podia ter trazido vários. Eu li vários. Mas também considerei isso muito exaustivo. Estar-vos a dizer que fulano fez isto, aquilo e provou-se, não é? Acho que isso não é o fundamental. Mas este vídeo mostra na primeira pessoa alguém que trabalha num hospital e que viu comprovadamente que a oração exerce sobre nós um campo energético favorável ao nosso equilíbrio. Então eu assim me despeço, relembrando que nós teremos um novo encontro daqui a uma semana e agora vou passar então, ou tentar passar aqui para o vídeo. E realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, Eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu
que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? A que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o Eu negócio não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Ciência, né?